Bom dia, meus queridos alunos do EJA C, D e E. Espero que todos estejam bem. Aqui professor Renato com mais uma aula online. Agora dessa vez dando continuidade ao 11º período. O 11º período compreende o mês de outubro este, que nós conversamos com alguns alunos que precisavam dar continuidade aos seus trabalhos, suas atividades, e a gente aqui nesse período está dando continuidade no nosso currículo. O assunto dessa vez é a introdução ao estudo das pirâmides. As pirâmides, figuras tridimensionais, dando continuidade aqui ao estudo da geometria espacial. Vamos para frente. Então, gente, as pirâmides são poliedros, só que agora tem uma diferença. Esse poliedro só tem uma base, que é a base que vocês estão vendo aqui. Essa base aqui, ó. Quando você tem aqui uma figura plana na base e um vértice, ao ligar esse ponto que a gente representa o vértice, vai formar as pirâmides. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrado, né? Ok? Então, bem simples. As pirâmides representam o grupo dos poliedros, agora com apenas uma base. Vamos para frente. Nesse momento aqui, a gente tem que observar os elementos primordiais das pirâmides. Vamos lá. Começar aqui pelo... nós temos a base. Nós temos o vértice da pirâmide, o principal vértice, que é o ponto que fica fora da base. Nós temos a altura, o que é a altura? É a distância do centro da base até o vértice, o ponto que fica fora dessa base. Nós temos aqui a aresta lateral. A aresta lateral são esses ladozinhos aqui, ó. Aresta lateral, aresta lateral. Na base, nós temos também a aresta da base. Ó, são esses ladinhos aqui, ó, aresta da base, aresta da base. Nós temos o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, ele sai do vértice deslizando pelo centro de uma das faces, ó, formando aqui um triângulo de 90 graus em uma das faces. E nós temos aqui a face lateral. A face lateral de uma pirâmide, de qualquer pirâmide, é uma figura plana chamada triângulo. Todas as faces laterais de uma pirâmide é um triângulo. Então aqui, gente, deixo aqui registrado para vocês os elementos fundamentais de uma pirâmide. Seguindo, vamos aqui a algumas pirâmides regulares. Como é que a gente classifica ela? Pirâmides regulares são aquelas pirâmides que as faces laterais são iguais e a base também, as suas arestas são iguais. Por que a gente chama de pirâmide triangular? Porque a base é um triângulo. Por que classificamos de pirâmide quadrangular? Porque a base da pirâmide é um quadrado. Por que classificamos aqui de uma pirâmide pentagonal? Porque a base da pirâmide é um pentágono de 5 lados. Porque nós classificamos de uma pirâmide hexagonal? Porque a base é uma figura plana aqui, ó, de 6 lados, certo? É um hexágono. Por que essa pirâmide aqui é classificada como pirâmide heptagonal? Porque a base é formada por uma figura que tem 6 lados. Certo, gente? Então, as pirâmides são classificadas de acordo com o número de lados das suas bases. Seguindo,
também deixo registrado aqui para vocês a planificação de pirâmides. Ó. Eu coloquei um exemplo aqui, simples, de 4 pirâmides abertas, planificada. Essa primeira aqui é uma pirâmide quadrangular, olha aí como é a planificação dela. Essa segunda aqui é uma pirâmide hexagonal, olha como é que ela é aberta aí, ó. Aqui nós temos uma pirâmide triangular, olha um exemplo dela aqui, ó, planificada. E aqui nós temos uma pirâmide heptagonal, olha aqui como ela é planificada. Então eu deixo aí registrado para vocês aqui, certo? Um exemplo de algumas pirâmides com as suas planificação, pirâmides abertas. Em seguida, nós temos aqui as áreas e os volumes, áreas e volume de pirâmides. Das pirâmides, a gente pode calcular a área da base. Para calcular a área da base, vai depender da figura que está na base. Se a base é um quadrado, então a fórmula de calcular é de um quadrado. Se a base é um triângulo, então a área de calcular é a fórmula de calcular é de um triângulo. Então, a área da base depende muito da figura que está na sua base. Nós temos aqui a área lateral. Como é que a gente faz para calcular a área lateral? A área lateral é igual a n vezes o AF. O n representa o número de faces laterais da pirâmide. O AF representa a área de uma face da pirâmide. Nós temos a área total. Como é que a gente faz para calcular a área total? Como já está dizendo, a área total, você pega toda a área total da pirâmide. Você faz o que? Junta a área lateral mais a área da base. Como a pirâmide só tem uma base, então, mais a área da base. Área lateral mais a área da base. E o volume, gente, bem simples. O que a gente faz para determinar o volume? Você pega a área da base, multiplica pela altura da pirâmide e em seguida divide por 3. Tá? Bem simples. Então aqui, quando a gente está estudando as pirâmides, são esses elementos de área e volume que são pedidos para ser determinado. Área da base, área lateral, área total e o seu volume. Vamos lá. Vamos para frente. Nós temos aqui, gente, um exemplo bem simples. Observe aqui que a figura, gente, ó, é uma pirâmide. Como é que eu classificaria essa pirâmide? Pirâmide quadrangular. Por que ela é quadrangular? Porque a base da pirâmide é um quadrado. Quadrado é uma figura que tem seus 4 lados iguais. Aqui, como já está dizendo, formato de pirâmide regular. Pirâmide regular, a base, as suas arestas da base são exatamente iguais, para ser regular. E também as faces laterais da pirâmide também são iguais. Porque se as faces não forem iguais e a base for a figura com os lados iguais, então essa pirâmide ela não pode ser classificada como regular, e sim como uma pirâmide irregular. Porque tem algumas partes dela que não é igual. E para ser regular, uma pirâmide regular, todas as faces têm que ser iguais. E a base também, os seus lados têm que ser iguais. Ok? Para frente. Aqui, ó, um enfeite em um formato de pirâmide regular e de base quadrada. Tá vendo aqui? Como ele disse que a base é quadrada da figura. Tem o lado da base medindo 13 centímetros. Medindo 13 centímetros. E a altura da pirâmide 24 centímetros. Então aqui, ó, a aresta da base, ele está dizendo que é 13 centímetros. E a altura, ele está dizendo que é 24 centímetros. Que a altura é a distância do vértice da pirâmide, se estende até o centro
da base. Então, isso aqui é a altura. A aresta da base é 13 centímetros e a altura 24 centímetros. O que ele pediu para nós determinarmos? A área da base e o volume da pirâmide. Vamos lá. Gente, se na pirâmide nós temos um quadrado, então para calcular a área desse quadrado é lado vezes lado. É lado ao quadrado. Está aqui, ó, aresta ao quadrado. E quanto é essa arestazinha? 13. Então a gente vai lá, ó. No lugar do A de aresta, a gente substitui pelo valor da medida da aresta da base, que é 13. Então fica 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. 13 vezes 13, 169. Então a área da base dessa pirâmide deu exatamente igual a 169 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque a área. Toda a área, no final, a unidade de área é ao quadrado. Poderia ser centímetro quadrado, quilômetro quadrado, metro quadrado. Por que aqui é centímetro quadrado? Porque as medidas aqui estão em centímetros, certo? E aqui no final vai dar centímetros quadrados. Se aqui fosse metros, dava metros quadrados. Se aqui fosse quilômetro, quilômetro quadrado. E assim sucessivamente. Vamos lá. Volume. Olha como o volume é simples aqui, ó. Fórmula de calcular a relação que nos dá o cálculo do volume. Volume é exatamente igual a você pegando a área da base, multiplicando pela altura da pirâmide e depois divide por 3. Vamos lá, substituir, ó. A área da base a gente já tem? Já, a gente calculou anteriormente, ó, 169. Então vai lá e substitui. Tira o AB e substitui por 169. Vezes. Quanto é a altura da pirâmide? Ó, a altura da pirâmide 24 centímetros. Então vai lá, tira o H, substitui por 24. Fecha o parênteses, dividido por 3. 169 vezes 24 deu 4.056. Dividindo por 3, volume deu igual a 1.352 centímetros cúbicos. Por que é o cubo? Porque é volume. Todo volume, a unidade de volume no final dá ao cubo. Como aqui é centímetro, então vai dar centímetros cúbicos. Se fosse metro, daria metros cúbicos. Se fosse quilômetro, daria quilômetros cúbicos. Se fosse decâmetro, daria decâmetros cúbicos. E assim sucessivamente. É de acordo com a unidade de comprimento que se encontra na questão. Bem, gente, aqui nós terminamos aqui mais uma aula online. Espero que vocês aproveitem, assistam essa aula. Essa aula é a base para vocês resolver as questões propostas, as atividades propostas do 11º período. Certo? Tenham um bom dia, uma boa aula, uma boa atividade e aproveitem. Assistam, certo? E assimilem. Espero que vocês estejam se cuidando. Tenham todos um bom dia.